De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa segunda-feira. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Vamos relembrar a história do adolescente Hering da Silva Oliveira, de 15 anos. Ele foi morto em outubro do ano passado durante uma abordagem policial na mini Vila Olímpica do bairro Santo Antônio. É que o Ministério Público denunciou na Justiça 4 policiais militares pelo crime. O Emanuel Cardoso é quem traz os detalhes. A denúncia feita pelo Ministério Público, pela promotora Clarissa Moraes Brito, foi recebida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri. O processo deve ficar sob a responsabilidade do juiz Mauro Antoni. A denúncia dá conta da participação de 4 pessoas, de 4 policiais, na morte do jovem Hering Silva Oliveira, de 15 anos, ocorrida no dia 25 de outubro do ano passado, durante uma abordagem policial. Esses homens acusados foram identificados. Um deles é o Erivelton de Oliveira Hermes, o Ivanildo Rosas de Oliveira, o Marcelino Brito de Freitas e o José Américo Neres. Eles são acusados de terem participação neste crime. No dia do crime, o relato é de que esses policiais teriam recebido a denúncia de que um grupo de pessoas estaria consumindo drogas e também estariam armados nas proximidades da mini Vila Olímpica no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Durante a abordagem policial, os policiais teriam sido recebidos com disparos. Houve uma reação e o tiro feito por um dos PMs atingiu o estudante de 15 anos, que não resistiu ao tiro. Houve revolta da população e manifestação na frente do 5º Distrito Integrado de Polícia, onde também fica ao lado da 5ª Companhia Interativa Comunitária. Revolta de amigos e de familiares que tinham conhecimento de que Hering não estava envolvido com o crime, não tinha envolvimento com nenhuma atividade criminosa. Logo após o crime, os policiais foram detidos, tiveram a prisão preventiva decretada e foram recolhidos no batalhão da Polícia de Choque. Em depoimento, o policial Erivelton assumiu a autoria do disparo que matou o estudante, mas manteve a tese de legítima defesa, já que uma arma foi encontrada na cena do crime. No entanto, o exame da perícia, o laudo, constatou que não havia resíduos de pólvora nas mãos do estudante, nas mãos da vítima, portanto, ele não teria disparado a arma. E o próprio exame feito na arma de fogo constatou que ela não foi acionada durante esta abordagem. Ainda no curso das investigações, a polícia descobriu sim que Erivelton foi o autor do disparo e que um outro policial, o Ivanildo, foi o responsável de conseguir a arma plantada na cena do crime com outro ex-policial, com o Marcelino. Eles, então, devem responder o Erivelton pelo homicídio com as qualificativas por não ter permitido a defesa desta vítima e também por outros crimes prescritos no Estatuto do Desarmamento, assim como os demais devem responder por crimes prescritos no Estatuto do Desarmamento, como, por exemplo, o contrabando, já que se trata de uma arma falsa plantada no local do crime. Para os familiares, segue a tristeza por terem perdido um filho durante uma abordagem policial. Hering tinha 15 anos e tinha o sonho de ser educador físico. E o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na entrada do ramal do Brasileirinho. Os policiais chegaram ao local após denúncias de moradores da área. Era por volta das 7h30 da manhã deste domingo, quando os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária receberam um chamado. Essa informação, passada por uma denúncia anônima, disse que um corpo estaria em uma área de mata próximo ao balneário Toca do Coelho, aqui no ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Eles receberam essas informações e foram até o local, pois estariam ali nas redondezas realizando uma patrulha de rotina. Logo avistaram esse homem, que teria idade entre 25 e 30 anos. Por volta de 7h30 da manhã, a viatura em patrulhamento no ramal do Brasileirinho foi acionada por populares que informaram que viram um corpo jogado na entrada do ramal do balneário Toca do Coelho. A viatura foi até o local, confirmou que se tratava de um cadáver, trajando bermuda branca, tipo tactel, uma camisa esportiva de time
branca com letras azuis. No momento que a perícia realizou esse procedimento, verificou-se que encontrava-se com aproximadamente 6 facadas. Essa pessoa já foi identificada? Até o momento que foi realizado esse procedimento no local do crime, não havia sido identificado. Acredita-se que esse homicídio não teria acontecido ali na área, mas sim teriam jogado o corpo na manhã deste domingo ali na entrada do ramal. O perito nos passou preliminarmente que provavelmente ele não foi assassinado lá no local, que conforme o corpo já estava com rigidez, provavelmente ele teria sido jogado na madrugada. Ele tinha sinais de agressões ou apenas as facadas? Tinha sinais pelo rosto, parte do tórax, além de encontrar-se com os braços e pernas amarradas. O que chama a atenção nesse caso é que os moradores e frequentadores do balneário não escutaram absolutamente nada, nem gritos, nem pedido de ajuda, ou até mesmo viram alguma atitude suspeita que pudesse identificar esses criminosos, as pessoas que cometeram esse crime. Uma equipe do Instituto Médico Legal foi até o local para a remoção do corpo. Uma equipe também do Departamento Técnico Científica esteve na área e identificou que essa vítima estaria com várias marcas de agressões pelo corpo e com 6 facadas. Agora, quem investiga o caso é a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eles querem saber quem são esses criminosos e qual foi a motivação desse fato. E a gente vai falar agora sobre a prisão de um pedreiro, que é o principal suspeito de ter assassinado a própria companheira e ter enterrado o corpo dela em uma cova rasa no bairro Tarumã na semana passada. O Manuel Francisco de Menezes, de 51 anos, foi preso no município de Itacoatiara. Ele confessou o crime e teve a ajuda de outras 2 pessoas. Vamos ver na reportagem de Manuela Montenegro. Manuel Francisco de Menezes Filho foi detido no município de Itacoatiara e apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na manhã do último sábado. O pedreiro de 51 anos de idade foi apontado como responsável pela morte da ex-mulher, a costureira Solange Gama dos Santos, de 43 anos de idade. Ele confessou que, após descobrir uma suposta traição, teve um momento de surto e acabou cometendo o crime. Aquilo foi me nojando. Aí quando pensou que não, ela falou para esse outro cara que era amante dela já, né? Disse assim: olha, o meu marido não está sabendo que o cara que eu vou me embora com ele pensa que ele mora longe, mas ele não mora não. Ele mora aqui, a gente se encontra todo dia, eu conheço ele muito bem. Aí aquilo foi um surto rapidinho, deu na minha cabeça, entendeu? Quando pensou que não, aquilo foi correndo na minha cabeça. Quando eu me acordei, já tinha feito uma besteira. Aí só que eu peguei e me arrependi. O que eu fiz? Eu peguei a faca que me matar também. Segundo o delegado da Polícia Civil, Paulo Martins, Manuel matou a ex-mulher enforcada com uma corda no pescoço na própria residência onde o casal morava. Ele foi bem frio, né? Bem calculista, conta minuciosamente como ele praticou o crime, afirma que ele conseguiu desbloquear o aparelho telefônico da vítima e viu que ela estava tendo um caso com outras duas pessoas, né? E isso aí ele disse que deu um surto de raiva nele. E aí ele não se controlou, pegou uma corda que estava próximo, dentro de um balde que estava próximo, dentro do imóvel próximo aonde ele estava, se aproveitou da oportunidade que ela estava dormindo, enrolou essa corda no pescoço dela e apertou até ela desfalecer e morrer. O corpo de Solange foi encontrado enterrado em uma cova rasa no loteamento Campos Sales do bairro Tarumã pelos próprios familiares. Eles informaram que seguiram um rastro de terra em uma área de mata, depois de terem desconfiado de Manuel. Na segunda-feira de manhã, minha tia me ligou, a minha tia mora próximo a ela, e eu fui para lá. Chegando lá, nós se deparamos com ele todo sujo. E nós perguntamos a ele se ele tinha visto a minha tia, o que ele tinha feito com a minha tia.
E em todo momento ele gritava, ele falava alto, falava que não sabia de nada. Minha outra tia já tinha certeza que ela tinha morrido, que ele tinha matado ela, porque ele vivia ameaçando ela. Então, na terça-feira de manhã nós fomos para lá, eu, meu pai e meu primo, filho dela. Entramos e resolvemos entrar na mata. Pelo rastro que ele fez, nós entramos até um ponto de a primeira cova, nós cavamos, mas não encontramos nada e não desistimos, fomos mais para dentro. E chegando num certo ponto, tinham mais plantas no chão, meio suspeito, e ali começamos a cavar. E a primeira coisa que nós achamos foi a bolsa. E aí a gente não perdeu a esperança, que ali ela estava ali enterrada. Quando nós retiramos a bolsa, abrimos a bolsa, tinha objetos dela, como calcinha, documentos, a corda que ele enforcou ela, entendeu? E então resolvemos cavar mais um pouco. E nós cavamos mais um pouco e encontramos ela de peito para baixo. E foi um desespero. Meu pai entrou em choro, mas eu tentei acalmar todos, né, junto com a policial que estava com a gente. E foi um caso muito, muito triste. Segundo a polícia, antes do corpo da vítima ser localizado, Manuel chegou a ser ouvido, mas negava qualquer envolvimento no sumiço da ex-companheira. Ele, inclusive, informou que Solange ameaçava ir embora com o amante e, no dia, fez até um boletim de ocorrência denunciando a companheira por abandono de lar. Os familiares de Solange negam a versão do acusado. Eles informaram que ela nunca teve amante e que era Manuel, na realidade, quem teria cometido a traição. Após Solange descobrir o caso, começou a ficar mais vaidosa, a se cuidar mais. E isso causou um ciúme doentio no companheiro, o que teria motivado o crime. Depois de dois anos para cá que ele traiu ela e ela descobriu, ela era uma pessoa que não se arrumava, não se cuidava, não era vaidosa, não tinha vaidade. Ela começou a se cuidar, começou a ter vaidade e ele começou a ficar louco. O ciúme doentio. E ela já não queria mais, porque de tudo que ela já tinha passado, mais de 20 anos com esse demônio aí. Ele chegou até a colocar veneno de rato na comida dela, foi isso? Inclusive, a gente arrumando lá, tirando as coisas de lá, a gente encontrou várias macumba lá. Encontramos uma garrafa com óleo e estava cheio de cabelo dela dentro dessa garrafa. E o nome dela escrito completo. E botava veneno de rato na comida dela. Tudo isso por conta do ciúme doentio. Como ela acabou de falar, ele adoeceu da próstata, né? E ficou impotente. Aí, desde aí, ele já ficou com esse negócio na cabeça que ela ia trair ele porque ele estava impotente e começou a perseguir ela no trabalho e seguia ela e pedir até ajuda do filho dele mais novo, né? Aí baixou o Facebook, no celular dele, WhatsApp, pedia para o filho dele ensinar para ele estar vigiando ela 24 horas, entendeu? Então foi tudo coisa do psicológico dele mesmo, de que ela traía ele. Manuel não agiu sozinho. Ele acabou revelando para a polícia que outros 2 ajudantes de pedreiro participaram da ação criminosa. Eles foram identificados como Márcio Araújo Siqueira, de 32 anos, e Leice Arlisson Pereira de Aguiar, de 23, conhecido como Bebê. Ele se dirigiu até a casa desses 2 supostos amigos, pediu ajuda a eles, dizendo que ele precisava ocultar o corpo para não ser descoberto. Essa dupla o ajudou, pegaram o corpo da vítima ainda de madrugada, deixaram no matagal, próximo à residência. Esperaram amanhecer o dia, foram até a mata, cavaram um buraco. Como o buraco logo deu água, eles cavaram um outro depois, bem mais fundo, jogaram a vítima dentro e jogaram com a bolsa, com roupas e pertences para deixar a entender, para tumultuar a investigação e deixar a entender que ela teria fugido com um dos amantes dela. Manuel foi indiciado por feminicídio, já Leice Arlisson e Márcio foram indiciados por ocultação de cadáver e associação criminosa. É muito triste, né? Porque a gente não espera isso acontecer na nossa família, né? E a polícia está à procura do 5º suspeito de participar de um estupro coletivo de uma jovem de apenas 15 anos aqui em Manaus. A vítima foi violentada durante 4 horas e teve que passar por uma cirurgia para reconstruir o útero. A Tamires Cléia está ao vivo e vai trazer mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Na semana passada, a gente chegou a noticiar a prisão de 2 suspeitos. 2 adolescentes também se apresentaram, na delegacia.
Pois é, 2 adolescentes se apresentaram, foram lá voluntariamente, confessaram o crime, orientados pelos advogados deles. Eles são irmãos, né? E como são adolescentes, a gente, claro, não pode dizer o nome, porque eles estão protegidos pela lei. E eles realmente confessaram que fizeram parte desse crime muito violento. Agora a polícia está à procura do 5º suspeito, que também se chama Daniel, é o Daniel Deomares. Outro Daniel também já foi preso por conta desse crime e o Bruno Evangelista também foi preso. Para que você está em casa possa entender o que aconteceu, no mês passado, uma adolescente de 15 anos estava indo para a escola quando foi abordada por um conhecido ali do bairro onde ela mora, onde morava, né, no Tarumã. E aí ela foi voluntariamente com ele porque conhecia. Só que quando ela chegou em um local junto com ele, em uma casa, havia 4 rapazes lá e ela foi violentamente estuprada. Então ela teve realmente várias lacerações pelo corpo, precisou passar por 2 cirurgias para que fosse reconstruída as partes íntimas, teve muitas consequências também psicológicas, porque foi realmente uma situação muito grave. Ela depois, inclusive, relatou à polícia que alguns traficantes ali da área começaram a rondar a casa dela, ela se sentiu ameaçada. Agora ela mora em um local que não pode ser revelado, ela está escondida, né, para tentar fugir das pessoas que a perseguem. Isso ela disse para a delegada que cuida do caso. Então agora a polícia realmente está à procura apenas desse 5º suspeito. É um crime realmente que chamou muita atenção, porque é mais grave, né? Acho que é um pouco mais, toca um pouco mais a população, porque realmente foi um crime muito violento, Adriane. Tamires, e é um caso que chama bastante a atenção pela violência e pelo desdobramento de tudo isso, né? Essa menina teve que se mudar porque continuou recebendo ameaças. De acordo com informações da investigação, ela teria sido estuprada como uma dívida, pagamento de uma dívida de tráfico, né? Esse amigo dela, que não tem nada de amigo, foi lá, levou como se fosse o pagamento da dívida, estava devendo aos traficantes. E essas ameaças continuam à família. A gente aproveita para alertar Ministério Público e polícia. Essa família precisa entrar no sistema de proteção de testemunhas e de vítimas, porque elas não podem continuar fazendo a sua proteção por conta própria, porque é o que está acontecendo. Se mudaram, não estão indo para a escola, não estão saindo de casa, não estão podendo fazer nada com medo das ameaças que foram sofridas. De acordo com informações policiais, esses estupradores também fazem parte de facções criminosas. Então o risco, de fato, é muito grande e a polícia, junto com o Ministério Público, precisam dar um jeito de proteger essa menina que mora com uma irmã que está em tratamento de câncer e a mãe. São 3 mulheres somente que precisam dessa proteção o quanto antes. Muito obrigada pelas informações. E um homem foi mantido por 2 meses em cárcere privado em Manaus. Os autores do crime ameaçaram e agrediram a vítima todos os dias. Ele conseguiu fugir e procurou a delegacia para pedir ajuda. A vítima foi identificada como Edson dos Santos, de 32 anos. Ele veio do município de Japurá, aqui para a capital amazonense, em busca de tratamento de saúde. E há 2 meses atrás, ficou ali nas dependências do Porto da Ceasa, pedindo alimentos, ajuda. Foi quando ele conheceu essas 2 pessoas que já foram identificadas, presas em flagrante. Foram 2 meses de muito sofrimento para o Edson dos Santos, que viveu em cárcere privado, sendo agredido e ameaçado. E essas 2 pessoas fizeram isso porque descobriram que essa vítima receberia um auxílio. Tenente, vocês já identificaram essas 2 pessoas, correto? Correto, elas se encontram presas no 14º dia agora por procedimento flagrante, por cárcere privado e sequestro. O Edson procurou a 29ª Companhia Interativa Comunitária porque estava desesperado, não tinha quem buscar ajuda aqui na capital, devido a ele ser do interior do estado, não tinha nenhum familiar onde ele poderia procurar essa ajuda, e relatou isso para vocês. Correto, ele estava machucado, inclusive, com hematoma no olho direito.
com muita dificuldade de falar, muito nervoso, ainda ofegante, porque ele veio correndo até a SICOM. Onde que essas agressões, esse cárcere privado estava funcionando? Parque Mauá, na Rua Tiradentes. O casal tem um estabelecimento comercial nos altos e na parte de baixo existe a residência. Nós adentramos a residência, onde estava visivelmente revirado numa tentativa de arrombamento. Supomos que foi devido à fuga engendrada aí pela vítima, pelo Sr. Edson. Me encontramos também dentro da casa uma caixa de clonazepam, um medicamento utilizado para pessoas que têm dificuldade de dormir, ali com 2 comprimidos utilizados, né? No qual confirma a tese que ele tinha dito que esse medicamento tinha sido comprado há pouco tempo. Nós convidamos o casal a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido na delegacia. Eles concordaram prontamente e na delegacia o delegado achou por bem flagranteá-los. O que o casal alegou em depoimento na delegacia? O que eles alegam é que a ajuda que eles haviam dado não seria uma ajuda gratuita. Eles passariam a cobrar a diária usufruída pela vítima, bem como alimentação, ao longo do tempo que ele ficou, que seriam descontados com base no benefício que ele estava por receber pelo INSS. Tanto que eles se apressaram em documentar a vítima, que estava sem documentos, pegaram os poucos documentos que a vítima tinha para dar entrada nessa questão do benefício, onde foi encontrado esses documentos em posse do casal, documentos que comprovam a busca pelo benefício para ressarcir o suposto ônus que eles estariam tendo com a estadia da vítima. A partir do momento que eles souberam que o Edson teria direito a esse benefício do INSS, o cárcere privado começou. Isso durou em torno de 2 meses. Exatamente. Em torno de 2 meses, sendo ameaçado constantemente, inclusive, segundo o casal, eles eram mancomunados com o tráfico, então eles ameaçavam dizendo que traficantes iam lá matá-lo, ou que ele mesmo iria fazer algo ruim com ele. Chegou mesmo a comprar correntes, mas essas correntes não foram encontradas, para que ele ficasse com maior dificuldade ainda de poder se evadir do local. A maior parte do tempo ele ficava dopado com esses medicamentos que foram encontrados dentro dessa residência. Exato, a maior parte do tempo dopado. E o tempo que ele estava bom, ele pedia para que fosse consultado no médico, porque ele passava mal devido às sequelas da cirurgia que ele tinha feito em Manaus. Porém, ele sempre era ameaçado e machucado. O fato interessante é que o próprio autor, o José Newton, ele responde a um crime por homicídio qualificado, onde ainda esse ano ele vai passar por júri popular, devido ao motivo torpe no qual o crime se deu. Então, tudo indica que o homem, de fato, apresentava um temperamento agressivo para com a vítima. Os agressores foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia. E a vítima, de 32 anos, conhecida como Edson dos Santos, foi encaminhado para um abrigo aqui na capital. E um homem conhecido pela polícia como um traficante de drogas internacional vai voltar para a cadeia depois de cumprir 2 anos de prisão domiciliar. Ele estava em casa para tratar de uma doença, mas mesmo assim continuava no mundo do crime. A Mayara Rocha tem os detalhes desse caso.
Sérgio Roberto Obando, 46 anos de idade. Esse homem tem uma posição de destaque no universo criminoso porque ele é especialista em traficar drogas, tem vários contatos, inclusive com traficantes de outros países. Ele foi preso juntamente com os comparsas em 2001 em Tabatinga através de uma operação da Polícia Federal. Na ocasião, ele estava com 1,5 toneladas de cocaína. Ele foi condenado, só que ele continuou nesse universo criminoso, tanto que em 2017 ele foi novamente preso, dessa vez com 400 quilos de entorpecentes. Um nome forte no tráfico de drogas aqui no estado. Ele foi para a cadeia, ficou um tempo lá cumprindo a pena, só que ele teve um problema de saúde e a justiça naquele momento entendeu que a prisão domiciliar era uma boa escolha. Só que 2 anos se passaram e foi expedido um mandado de prisão preventiva cumprido na manhã desta sexta-feira. Os policiais foram até a casa dele. Delegado, vocês chegaram a encontrar, inclusive, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, ao que tudo indica, ele continuou aí no crime. Sim, o Obando é um velho conhecido da Polícia Civil e dos agentes de segurança pública aqui no estado do Amazonas, né? Ele que já havia sido preso em 2001 pela Polícia Federal com uma quantidade expressiva de entorpecente, também foi preso em 2017 por órgãos aqui da Secretaria de Segurança Pública, o DENARC, em poder de uma quantidade também expressiva de entorpecente. Então, é uma pessoa que já é acompanhado pelos agentes de segurança pública do estado do Amazonas toda vez que ele sai. Estava sendo monitorado, havia aí uma decisão judicial anteriormente que lhe concedia uma prisão domiciliar, houve posteriormente uma análise acerca desses documentos e o juiz da Vara de Execuções Penais entendeu por bem revogar essa prisão domiciliar e expedir um novo mandado de prisão para ele, que foi expedido na data de hoje. E hoje mesmo tomamos conhecimento da expedição desse mandado de prisão e demos cumprimento a esse mandado para que ele pudesse aí ser recambiado para o sistema penitenciário e fique à disposição novamente da Justiça. A gente pode afirmar aí, delegado, que o Obando ele tem grandes contatos no tráfico de drogas, é uma peça fundamental, inclusive, para fazer esse transporte de entorpecentes aqui no estado. Sim, as informações que foram levantadas aí a partir da análise dos documentos que constam nos seus procedimentos criminais dão conta que ele tem uma posição de destaque, né? Os telefones que constam na sua agenda telefônica também dão conta de que ele mantém ainda contatos com traficantes locais e traficantes de outros países, e foi encontrado também um caderno de anotações que vai ser encaminhado aí para os departamentos de narcóticos da Polícia Civil para que haja uma análise aprofundada acerca das anotações que existem nesses cadernos, para que haja aí uma investigação mais aprofundada acerca dessa situação. E agora um alerta de saúde. Os casos de mortes pela gripe H1N1 aumentaram na última semana, segundo os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Segundo a FVS, a gripe já fez mais de 20 vítimas aqui no estado. 4 novas mortes provocadas pela doença foram registradas no último boletim epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Os dados mostram ainda que 318 casos da Síndrome Gripal Grave foram notificados no estado. Desses, 72 são positivos para o vírus da influenza H1N1 e 45 para o sincicial respiratório, SRV. Vale lembrar que a campanha de vacinação ainda não começou na rede pública. A previsão é que se inicie no começo do mês de abril, mas algumas unidades particulares já começaram a comercializar essa vacina num preço de R$ 150 em média. E existe uma fila aí das pessoas que estão aguardando para essa imunização. E já já a gente volta para mostrar a soltura de quelônios, um trabalho que ajuda a preservar a espécie. E tem também a final do primeiro turno do Barezão. O Fast ficou com o título e garantiu o calendário para 2020. Eu volto já já.